Fala, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai estar falando aqui, galera, sobre como que você consegue mais retornos em vagas. Quem nunca já se candidatou em vagas sem parar dentro do LinkedIn ou na Gupy, ou seja lá qual plataforma for, e se frustrou já demais por não ter simplesmente resultados. Ou seja, você se candidata em 100 vagas e você não tem resultados em nenhuma quase. Eu vou estar explicando aqui para vocês o porquê que isso acontece, galera. Isso é, na verdade, uma coisa, infelizmente, que virou muito comum. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, aqui, galera, por exemplo, quando a gente entra dentro do LinkedIn e a gente faz o processo natural, que é o processo normal da gente ir lá e se candidatar para uma vaga de desenvolvedor, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que todas as vagas normalmente, nesse aqui ele está puxando todas as vagas direto do meu, que tem mais relação com o meu perfil. Tem muita gente para poucas vagas, certo? Então você vê aqui 45 aplicantes na Grande São Paulo, você entra na primeira aqui, mais de 100 aplicantes. E o que acontece? Aqui tem outra, ó, Unity Developer, mais de 100 aplicantes. E por que isso acontece, né, galera? Teve recentemente não, acho que já faz um tempo, uma palestra no TED Talks com uma recrutadora de RH, e nessa palestra ela falou que, na verdade, quando um recrutador vai olhar para o seu perfil, para o seu currículo, ele gasta apenas 8 segundos olhando para o seu currículo. Então, teoricamente, se você tem muita experiência, por exemplo, no meu caso, se você tá com bastante experiência em TI, você vai ter que se vender dentro de 8 segundos. Será que isso é possível? Muito provavelmente não. Muito provavelmente as pessoas perdem muito, eh, tipo, muito background, muita experiência, tipo, muito as pessoas perdem muito tempo porque simplesmente não leram todo o seu perfil. Às vezes você tem realmente algo interessante a agregar, porém são 100, mais de 100 currículos. Imagina você, como recrutador de uma vaga, olhando para 100 currículos detalhadamente um por um. Muito provavelmente você também faria isso. Então, se o recrutador perde 8 segundos simplesmente olhando para o seu currículo e descarta ou não, isso significa que você tem uma simples chance de se vender dentro de 8 segundos. Então, tem que ser. Primeiro que tem o fator do recrutador, ele tem que estar, tipo, propenso a te candidatar, nesse caso, tipo, o seu perfil tem que estar muito coerente. Tem a questão do humor, que ele vai estar olhando para aquele seu currículo, se ele gostou ou não de você. Tem a questão de que as suas skills têm que estar muito tecnicamente descritas em menos de 2 frases, talvez, em 8 segundos para a pessoa ler. E cada vaga é diferente, cada empresa tem seu perfil de recrutamento e seleção. Então, isso não quer dizer que necessariamente você vai ser contratado, a chance é muito baixa. E é por isso normalmente que a gente nunca tem retornos aí de vagas dentro do LinkedIn, de candidaturas. Você às vezes pode até ter ou não, ter algum retorno assim, mas você vê que a maioria é algo que não acontece, tá? E é justamente por isso, cara, quando a gente tem muitos aplicantes, fica realmente, humanamente difícil a gente conseguir gerenciar, né, esse volume muito alto de currículo. Sem contar que muitos desses aplicantes aqui é muito robô, tá? A gente tem aqui no LinkedIn o Easy Apply, então, para quem não sabe, o Easy Apply você em poucos cliques você se candidata a uma vaga, então se eu botar um robô rodar ali, eu vou conseguir me candidatar em, sei lá, todas as vagas do LinkedIn muito provavelmente. E isso não é bom, né? Porque não é bom para gente mesmo que quer realmente uma vaga de TI, porque às vezes isso infla demais o volume, né? E a pessoa nem sequer tem experiência com aquilo ali. Isso faz as pessoas ficarem com um certo receio de LinkedIn, né? Porque já sabe que a maioria das pessoas que vão se candidatar ali são pessoas que estão, teoricamente, nem têm experiência, estão se candidatando por nada, estão se candidatando meio que no volume, assim, com a intenção de criar uma chance que não existe, tá?
Isso faz isso acontecer como a gente está hoje. O que que a gente tem em mãos, né? O que que a gente pode fazer em relação a isso? Bom, eu vou primeiro passar a minha experiência aqui para vocês. Eu sou programador há mais de 10 anos, tá? E assim, galera, vou ser bem sincero com vocês. Todas as vagas que vieram até mim sempre foram as melhores, tá? Todas as vagas que, assim, eu me candidatei, pouquíssimas eu tive retorno. E isso que eu me candidatei muito já em vagas, tá? Se você me acompanha aqui ou lá no meu Instagram, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de sempre ter oportunidade em mãos, porque eu gosto de sempre estar crescendo meu salário. Eu não me apego à empresa, eu gosto de realmente estar crescendo financeiramente. E o que me fez e que me faz sempre crescer financeiramente são oportunidades de trabalho. E com base nisso, galera, todas as vagas que eu me candidatei, eu tive pouquíssimos retornos. Talvez, assim, de 100 que eu tenha me candidatado, 2 ou 3 eu tenha conseguido retorno. Vai, aí uma eu consegui uma oferta a cada 100, talvez, tá? E o que que isso quer dizer, né? Eu deixei de receber propostas? Não, pelo contrário. Se vocês olharem aqui no meu LinkedIn, vocês verem aqui nas minhas mensagens, eu tenho, né, diariamente pessoas comunicando comigo sobre vagas de trabalho. E é aí que eu quero chegar, galera. Não adianta muito você ficar se candidatando em vagas, como a gente já viu o porquê. O que você precisa fazer é trabalhar o seu perfil e fazer as pessoas virem até você. Nada melhor do que você não precisar fazer nada, não é mesmo? E as pessoas virem atrás de você porque você é competente e capaz. E teve um estudo agora da Forbes que mostrou que 80% das vagas não são nem divulgadas. 80% das vagas de trabalho não são nem divulgadas. Então, isso quer dizer que a maioria dessas vagas aqui do LinkedIn provavelmente já foram preenchidas, mas elas não são ainda a maioria que existe das vagas. Ou seja, como que você vai driblar isso? Você tem que achar um jeito de eliminar isso aqui, ó, e chegar direto nesse ponto aqui. Você tem duas formas de fazer isso. Você pode ir lá e chamar o recrutador, né? Conversar com ele, ver se você consegue que ele te intermedie lá com a empresa aqui, né? Com a vaga diretamente. Isso é uma possibilidade muito plausível. Só que tem um problema. Como é que você vai achar esses recrutadores, né? Tem isso. E existe algumas formas de você fazer isso. A primeira é você ir lá no site da empresa. Então, sei lá, eu quero trabalhar na empresa. Vamos ver aqui uma empresa legal. Eu quero trabalhar putz, na Uber, né? Digamos que eu quero trabalhar, não quero ser Uber, quero trabalhar na Uber como programador. Então, recruiter at Uber. Ó, aqui já surgiu alguns recrutadores. Vou lá, vou clicar em Connect, vou adicionar uma note. Olá, tal, tal, tal pessoa, vi que tem uma vaga lá no site, manda o link da vaga e fala para a pessoa, olha, eu acho que eu seria um bom fit para essa vaga aqui. O que você acha de você me intermediar? Você vai fazer isso para muitas pessoas, certo? Isso vai te dar um retorno muito maior do que você fazer aquele processo original, porque o recrutador ele tem acesso a quem contrata e quem contrata ganha dinheiro, certo? E o recrutador ganha uma comissão em cima disso. Ou seja, é vantagem para o recrutador que você venha até ele. Outro passo, e é muito mais fácil também, você está facilitando o processo, você não está você vai ter a chance de conversar com esse cara. Você não vai estar só nos 8 segundos ali, comum que a pessoa simplesmente clicou no seu currículo e rodou e foi embora. Você vai ter as outras opções também de conversar um pouquinho mais com esse cara. E aí você tem a chance de você se vender melhor. E aí
entra algumas técnicas de venda que eu já passei muito aqui no meu canal e que, tipo, cara, eu faço mentoria da galera aí só para vocês aprenderem a como se comunicar melhor e passar nessas entrevistas. Aí, se você conseguir passar nessa fase aqui, você vai para o outro nível. Aqui tá você e você já, pô, eu vou talvez para minha segunda entrevista. E aí a segunda entrevista é com o técnico, a parte técnica, e depois com o hiring manager. E tem o terceiro passo, que é o terceiro passo que é mais fácil. Assim, que ele vai te dar mais retorno, ele não é mais fácil, ele vai te dar mais retorno, que é você fazer o recrutador vir até você. Cara, se você tá aqui, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho aí, cara. Vamos chegar aos 1.000 inscritos, estamos quase nos 1.000 inscritos aí. Me ajudem a chegar nos 1.000 inscritos, tá? Também isso me motiva a continuar fazendo vídeos aqui para ajudar vocês. Galera, como que o recrutador vai vir até você? O recrutador, ele vai receber uma vaga de cima, ou seja, sei lá, Node.js. Ele precisa de contratar um programador Node, tá? Como que ele vai fazer? Ele vai receber a vaga de Node.js e ele vai vir aqui no LinkedIn e ele vai digitar Node.js Developer ou, sei lá, desenvolvedor. Ele vai clicar aqui em pessoas, ó, aqui apareceu o Lucas, o Thiago, o Roberto. Essas são as pessoas que vão aparecer para ele como primeira opção. E por quê, cara? Por que que essas pessoas apareceram como primeira opção? Isso significa, ó, tem uma série de coisas aqui que eles são meus, é, tem conexões mútuas comigo. Então, ou seja, primeira coisa, conexão é muito importante. O algoritmo vai trazer as primeiras pessoas com base nas conexões que eles têm. E segundo, o algoritmo vai utilizar o SEO, que são as tags, a movimentação do seu perfil, se ela está de acordo ou não com aquela pesquisa que o cara fez. E como que você pode fazer isso? Bom, a primeira coisa são as headlines, galera. Você precisa colocar uma headline que seja coerente com a vaga que você quer, que nem esses caras aqui, eles colocaram Node como headline, ou seja, são mais propensos a receberem recrutadores dentro do seu perfil. Outras coisas que trazem muito retorno, posts dentro do LinkedIn. Postar todo dia não significa que você tem que escrever um artigo por dia. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês postam todos os dias dentro do LinkedIn muito rapidamente aqui. Ó, eu estou abrindo a home aqui do meu perfil. E aqui já tem uma página que eu sigo, que é um blog chamado Enodic, né? Aqui, no meu caso, eu sou desenvolvedor Dynamics, mas como que eu faço um post por dia? Eu sigo um blog ou uma página que fale sobre a tecnologia que eu utilizo e eu venho aqui e dou um repost. Para vocês terem ideia, no meu perfil esse mês foram 140 visitas, tá? E, ou seja, dá muito resultado só você, não só fazendo isso, né? Mas essa é uma das coisas que vai te dar muito resultado. E aí, se você ver meu perfil aqui, eu tenho uma série de coisas, né? Então, eu falo aqui no meu about aqui, dou muita descrição do que claramente, ó, eu sou um profissional desenvolvedor e arquiteto de soluções com mais de 10 anos de experiência. Eu coloco a minha expertise aqui, minha top skills já estão aqui. Como é que você consegue essa top skills? Você vem e faz os seus testezinhos ali dentro do LinkedIn que você consegue ter um certificado aqui, ó, que passou aqui no assessment, certo? Esse tipo de coisa vai te dar, vai fazer você ter retornos. Opa, aqui não estava aparecendo, mas deixa eu dar um aqui, ó, no meu about, então tá bem descrito o que que eu faço, o que que eu sou bom, é, o que que eu entreguei para as pessoas. Tipo, nessa carreira ele liderou o desenvolvimento de 6 projetos do início ao fim. Isso são coisas que são importantes que as pessoas precisam saber. E é assim que você vai fazer as pessoas, o recrutador vir até você, e é muito mais fácil de você conseguir essa vaga, porque você não tem simplesmente o trabalho de
fazer o recrutador, você ter que ir a todos os recrutadores, né? A não ser que você tenha uma vaga bem descrita e especificamente que você já queira, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar no Uber, que nem a gente demonstrou ali no início. Bom, então eu vou, cara, eu me candidato lá no site, mas ao mesmo tempo eu já vou conversar com recrutadores para dar um up, né, nesse meu processo. E galera, se você tá perdido e não sabe como começar, porque hoje a gente tem muita informação na real, né, dentro do mercado de TI, não é de hoje isso. Todos os dias surgem mais de 2 a 3 mil frameworks de JavaScript, por exemplo. Ou seja, é difícil de você se manter numa linha. Então, se você está aí perdido e com esse mundo de informação, ou se você se sente burro por não conseguir programar, você se sente frustrado em se candidatar em vagas e não ter retorno, você não tem experiência suficiente, eu tô com uma mentoria aberta aqui, tá? Que eu monto o plano de estudo para as pessoas dentro de 6 meses a 5 anos, tá? Então a gente define o objetivo da pessoa no médio e no curto prazo e também no longo prazo, com as perguntas que a gente vai fazendo dentro da mentoria para entender realmente qual é o seu potencial que você tem mais aptidão a ser desenvolvida, tá? Se você tem interesse, você pode me chamar lá no Instagram ou comenta aqui que eu entro em contato com você de alguma forma. E a gente já tem muitos bons resultados. Tem pessoas que estão migrando de carreira, tipo, a Ana aqui no caso, ela já é desenvolvedora faz um tempo, mas o que que ela queria? Ela trabalha presencial, ela queria um trabalho remoto para ela não precisar pegar ônibus, tá? Todos os dias dentro do Rio de Janeiro lá. Então a gente montou aqui um plano para ela trabalhar melhor o SEO do LinkedIn com essas técnicas que eu estou fazendo aqui. Mas também tem a galera que está migrando de carreira. Então tem o Gabriel, que é meu xará, ele estava, deixa eu ver se eu acho o plano dele aqui. Gabriel, plano de estudos, Gabriel Dias. Aqui. Ele é assessor contábil, tá? E a gente montou um plano de transição para ele, porque ele gosta muito de programação e tal. E colocamos também, alinhamos as expectativas dele, onde ele estará em 3 meses, se ele estudar, tipo, 2 horas por dia. Fizemos uma série de análises lá e ele curtiu muito. E montamos também o que ele precisa estudar para chegar onde ele quer chegar, tá? E é isso que você vai ter dentro da mentoria, caso você tenha interesse em aprofundar mais esse conteúdo e realmente entrar no mercado de programação mais rápido, né? Porque aqui você está ganhando tempo quando você compra uma mentoria de alguém que já sabe. Então, galera, basicamente para você conseguir, resumindo, você tem duas opções. Você pode se candidatar em vagas que a probabilidade de você ter retorno é baixíssima. 2, você pode definir a vaga certa que você quer, tipo, eu quero trabalhar na Microsoft, então vou atrás de recrutadores Microsoft, vou me candidatar lá no site da Microsoft, vou atrás de recrutadores, me conectar com eles, tentar trocar uma mensagem. Para isso você vai precisar, eu acho que do LinkedIn Premium, tá? É só um detalhe. E a terceira opção, que ela é de graça, que você pode trabalhar também, que você vai receber muito mais retornos de vagas que surgem para você, é você trabalhar o SEO do seu LinkedIn para você ser uma das primeiras opções de o recrutador chegar até o seu perfil. Resumindo, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo em qual fase que você está. E é isso, fiquem bem, até a próxima, bom domingo a todos. Tchau.